convite, muito contente de poder participar e falar sobre duas grandes paixões, que é o linfedema e o linfedema dentro da linfologia. Então, por gentileza, de colocar minha aula. Quero agradecer a doutora Julia pelo convite, pela organização do evento, que a gente possa cada vez mais ter eventos assim de grande relevância para a gente poder compartilhar os nossos saberes cada vez mais. Bom, gente, me apresentando, tão próximo, eu sou Jaqueline Munaredo Timbaioc, fisioterapeuta, atuo na área de linfologia há mais de 20 anos, e ao longo dessa jornada toda eu desenvolvo tanto meus atendimentos quanto pesquisa clínica e científica dentro da área de linfologia e oncologia. Atualmente eu sou coordenadora do Instituto Linfedema Brasil, sou professora, sou coordenadora adjunta do ambulatório da Universidade Federal de São Paulo, lá onde a gente tem alunos de mestrado e doutorado, e a gente desenvolve linhas de pesquisa dentro dessa área, principalmente dentro do linfedema e do linfedema. E eu atuo nessa especialidade, então, oncologia, linfologia vascular há um bom tempo, tenho doutorado na área, também tenho título de especialista pelo COFITO na área de saúde da mulher e oncologia. Então, eu quero agradecer pelo convite para a gente partilhar. Vamos para o próximo? Eu começo com a minha aula perguntando para você que está aí do outro lado. A gente tem que aprender a diagnosticar e diferenciar o que é lipedema e o que é linfedema. Você consegue me dizer, dessas duas fotos, quem tem linfedema e quem tem lipedema? Batendo o olho assim, vocês conseguem me dizer? Vamos lá, próximo. A resposta é os dois, naquele caso, são linfedema. E aí a gente vai entender por que existe tanta confusão, por que existe tanta desconhecimento, e aí a gente vai aprender que uma boa avaliação é a base para a gente poder trazer de modo assertivo todo o nosso tratamento para que a gente tenha resultado com os nossos pacientes. Então, aqueles slides clichês, né, do que é lipedema. Então, o lipedema ele é uma doença inflamatória crônica. A princípio disse que era só da gordura, mas os estudos mais recentes têm mostrado para a gente que não é só da gordura, é de todo o tecido conjuntivo, todas as partes moles. Então, é uma doença inflamatória que comete gordura, músculo, fáscia, sistema vasculolinfático, de forma proporcional nos membros, que geralmente pega membros inferiores, membros superiores e poupa as mãos e os pés. Próximo. Já a graduação, a gente tem uma graduação onde a gente coloca estágios e graus, e no lipedema a gente tem desde o grau 1 até o grau 4, então no grau 1 a gente começa a ter um alargamento da hipoderme, no grau 2 a gente começa a ter um pouco mais de nódulos fibróticos no meio dessa hipoderme, no grau 3 eu começo a ter a presença de hidantações e lobulações de pele, e no grau 4, a doença da gordura já é tão proeminente que ela começa a degenerar o sistema linfático e aí surge o linfedema junto, que é o grau que a gente chama de lipolinfedema. Você consegue dar um play nessa imagem para mim? Então, muitas vezes, quando a gente vê os pacientes, nem sempre... Consegue dar um play na imagem para mim, nesse vídeo? Não, no vídeo anterior? Não está entrando? Bom, tudo bem. Pode passar para o próximo, então. Então, muitas vezes, quando a gente vê volumes dos membros, a gente tem um pouco de dificuldade de dizer se é lipedema ou se é linfedema, ou se às vezes é a progressão de um em relação ao outro, ou às vezes se as duas doenças podem acontecer concomitantemente. Então, quando a gente fala de linfedema, parece mais óbvio a gente conseguir identificar, porque o linfedema nada mais é do que um inchaço crônico devido ao mau funcionamento dele, seja por uma causa primária, onde você nasceu com menos sistema linfático, ou seja, de uma causa secundária, onde você adquiriu por algum motivo uma disfunção, seja uma cirurgia oncológica, uma infecção ou um trauma. Quando a gente fala lipedema e linfedema, se eu olho desse jeito, onde eu vejo um membro só inchado e outro não, é difícil separar, né?
o linfedema é a gordura nas duas pernas, de forma proporcional. O linfedema numa perna só. Geralmente, esse tipo de paciente não é o que traz a confusão para os colegas que atendem. Vamos para o próximo slide. E o estágio clínico do linfedema, a gente tem também 4 fases, só que em vez de do 1 ao 4, a gente começa no 0. Então, o grau 0 é quando a gente já existe o risco para desenvolver o linfedema, então a gente sabe que existe trauma linfático, a gente sabe que existe a disfunção linfática, mas ainda visualmente o inchaço não se manifestou. Então, a gente chama isso de grau 0. Grau 1 é quando a gente começa a ter o início do inchaço, mas quando o paciente dorme, faz repouso, descansa, esse inchaço ele regride. Então, geralmente, à noite do repouso, ela acorda de manhã, a perna está menor, no do dia ela incha. Geralmente, essa é a fase onde a maioria dos profissionais acabam negando o diagnóstico e falam, se a perna está desinchando, então não é linfedema. Mas, no entanto, pode ser o linfedema grau 1. No grau 2 é quando esse líquido parado ele começa a inflamar, vai tendo a formação das fibroses linfostáticas, vai acontecendo o endurecimento desse tecido e a gente já não tem mais aquela reversão espontânea. Então, o paciente pode ficar dormindo de ponta cabeça que o membro não diminui mais. E aí começam a acontecer alterações no interstício e na derme, por conta dessa fibrose, dessa inflamação, a gente vai tendo cada vez mais degeneração do sistema linfático, que vai fazendo com que o paciente vá progredindo e chegue na fase 3, que é a fase onde a gente tem grandes alterações de pele, grandes alterações de volume, e que, assim, popularmente, muita gente pode falar, é a tal da elefantíase, né? Então, só para a gente poder fazer a correlação, ninguém gosta de ser chamado de perna de elefante ou ser comparado a um elefante, mas para a gente entender que o grau maior do linfedema pode ser chamado de elefantíase também. Próximo. Então, qual é? A gente tem uma relação muito íntima entre degeneração linfática, processo inflamatório, lipogênese, e aí, muitas vezes, vocês vão ver que a fisiopatologia, tanto da doença do linfedema quanto do lipedema, em alguns momentos, elas se assemelham. Então, até o nome é muito parecido, né? Não é linfedema, é lipedema. Então, de modo geral, deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar minha canetinha aqui para poder marcar para vocês. Não sei se vocês estão vendo a minha flechinha, mas o que eu quero mostrar. A gente tem uma lesão linfática inicial, essa estase linfática, ela vai fazer com que a gente comece a entrar em processo inflamatório. Esse processo inflamatório, através de várias vias de sinalização molecular, vai aumentar a inflamação, vai fazer com que a gente tenha alteração de toda a posição daquela matriz desorganizada de tecido, a gente começa a ter mais produção de fibrose. E a gente sabe hoje, sabe que a linfa, acumulada fora do vaso linfático, junto com essa inflamação, ela começa a sofrer um processo de expansão, de adipogênese. Então, o que que a gente começa a ver? Por exemplo, nos pacientes que têm linfedema e o linfedema não é tratado, começa a haver a deposição de gordura no linfedema. E já no lipedema, com a deposição de gordura, aumenta o processo inflamatório, diminui a drenagem linfática e a gente começa a ter uma inter-relação. Então, tanto no linfedema quanto no lipedema, a disfunção linfática leva a fibrose, inflamação e leva à adipogênese. Por isso que nas duas doenças, quando não tratadas e não controladas, elas progridem com formação maior de tecido adipogênico. Próximo. A gente já sabe que a gordura e a fibrose, elas inibem a função linfática. Nesse estudo, por exemplo, que fizeram um modelo experimental de linfedema no rabinho do rato, vocês vão ver aqui que na parte proximal, aonde a gente tem o sistema linfático funcionando e drenando, a deposição de gordura foi menor do que na parte distal, onde a drenagem linfática ela estava inadequada. Só que prática clínica e nos estudos, a gente achava que levava pelo menos uns 5 a 7 anos para a gente começar a ter essa lipossubstituição do tecido. E os estudos in vitro e em animal têm mostrado para a gente que isso tem acontecido com menos de um mês. Então, a gente sabe hoje, e a gente tenta na prática clínica, que às vezes linfedemas
com 1 a 2 anos de progressão de doença, já começam a ter lipossubstituição desse tecido. E isso também é um mecanismo visto no lipedema. Então, não corrige a disfunção linfática do lipedema, acumula mais gordura. E a gente já tem isso bem descrito na literatura. Próximo. Então, a gente sabe que quando eu tenho disfunção linfática, vou aumentar o edema, que vai aumentar a fibrose, que vai aumentar a resposta inflamatória e vai aumentar tipo, o tecido adipogênese, a adipogênese no tecido subcutâneo. Isso acontece tanto no linfedema quanto no lipedema. Por isso que às vezes pode ter tanta confusão e às vezes um pouco de dificuldade de fazer o diagnóstico entre uma e outra doença. Próximo. E olha só, né? Esse aqui é um estudo que foi publicado quase 15 anos atrás, mas ele mudou. Foi esse primeiro estudo, na verdade, um relato de caso que explicou para a gente. Às vezes a gente trata o linfedema em faixa, e ele não enxuga, ele não volta ao tamanho que era antes ou igual ao outro membro. Porque o professor Brosson mostrou para a gente esse mecanismo de adipogênese. Então, esse aqui é um pedaço de um cadáver fresco, uma paciente que tinha linfedema, faleceu, eles fizeram essa autópsia. E olha a diferença entre os membros. O membro do paciente do lado direito tinha linfedema e o membro esquerdo não. E olha só a quantidade de gordura proliferada. Então, assim, nossa, como é que o paciente com linfedema conseguiu engordar só com a perna? Não é possível, né? Quando a gente engorda de forma sistêmica. É porque a disfunção linfática hoje está provado que disfunção linfática aumenta a lipogênese. Então, a gente precisa começar a pensar na nossa intervenção da forma mais precoce possível. Próxima. Olha só, então, para quem trata linfedema, às vezes se depara muito com isso. Pega pacientes com linfedemas mais tardios e nota que mesmo depois de longos períodos de tratamento, parece que o braço não enxuga, a perna não enxuga. Por quê? Porque a gente vai tendo a deposição dessa adipogênese ao longo do membro. E a gente também vê isso nos linfedemas, porque a gente vai tendo essa progressão. Próximo. Então, como é que eu vou fazer uma avaliação fisioterapêutica? Então, olha só, por que eu quis introduzir essa parte anteriormente? Porque isso, se a gente não dominar esses conceitos que eu apresentei agora, às vezes na avaliação fica difícil para a gente conseguir diferenciar quando é um e quando é outro. Próximo. Então, quando a gente vai colher a anamnese do nosso paciente, a gente vai fazer a inspeção, vai colher os dados clínicos e vai colher a sintomatologia. Então, quando a gente foi coletando essas informações, muitas vezes, muitos dos sintomas do linfedema e do lipedema são parecidos. Então, a gente às vezes tem triggers dolorosos, presença de dor, presença de edema. Aí a gente começa a perceber que no lipedema a gente começa a ter mais presença de equimoses, hematomas, telangiectasias. Quando você tem uma gordura mais fofa e algodonosa. No linfedema, geralmente ele é um pouco mais rígido e endurecido. No linfedema, a gente não tem extremidades frias, ao passo que no linfedema a gente tem. A função ela pode ser cometida nas duas patologias. Então, às vezes, preciso me nortear em algumas sintomatologias que é mais presente no lipedema e menos no linfedema. A característica mais comum é o linfedema, na sua grande maioria, ele não é doloroso. Ele pode doer e incomodar pela sensação de peso ou a quantidade de volume, mas ao toque, ele não é doloroso. Ao passo que no lipedema, a gente tem muito mais hiperalgesia, muito mais dor. Então, isso também é uma característica que diferencia bem as duas patologias. Próximo. Oi? Isso. Quando a gente vai avaliar um paciente, primeira coisa, quando a gente for para o exame físico, a gente tem que saber fazer 3 testes que vai nos dizer se existe presença de líquido no interstício carregado ou não de proteína. Por quê? O sistema linfático é que tem que retirar a proteína do tecido. Então, se eu tenho uma disfunção linfática muito importante, a proteína não sai, ele começa a estressar e a gente vai ter 2 sinais positivos. O primeiro deles é o sinal de estemero, que é quando você faz o pregueamento da pele. Então, esse sinal de estemero, você tem que tentar descolar a derme. A hora que você descola a derme e não tem líquido, né? Se você descolou a derme, é porque não tem
fibrose linfostática embaixo. Então, isso geralmente é visto nos edemas e nos linfedemas. No linfedema, você tenta pinçar a pele, seja na área dos dedos, do dorso do pé, na coxa, você não consegue. O segundo teste que a gente faz é o teste da gravata borboleta. O que é? A gente tenta desenhar uma gravatinha borboleta na pele. Então, se você consegue enrugar esse tecido, ó, se você enruga ele, significa que não tem fibrose linfostática no intestino. Então, quanto mais enruga, menos edema e menos proteína tem. E o sinal de cacifo é o que todo mundo conhece, né? Então, o sinal de cacifo, eu aperto, quanto mais eu marcar o meu dedo, menos conteúdo proteico eu tenho. Então, se marca mais, eu tenho mais água, eu tenho mais edema e tenho menos linfedema. Então, quando eu avalio lipedema e linfedema, esses testes, eles são os que a gente tem que fazer. E o sinal de Stemer é o sinal patrimônico para que a gente faça o diagnóstico de linfedema. Próximo. Então, olha só, né? Eu tenho essa perna da minha paciente aqui na frente. Será que isso é lipedema? Será que isso é linfedema? Eu vou colher toda a história do paciente. Mesmo, lembra que eu tenho alargamento do tecido subcutâneo, tem apogênese também no linfedema. Então, geralmente, quando ele tende a ser mais simétrico e os pés estão livres, eu descolo a pele do pé, o pé está livre, a gente dá o diagnóstico de lipedema. Quando eu tento soltar a pele do pé, eu tento soltar a pele do tecido e a pele não descola, isso leva a gente mais para o linfedema. Próximo. Outro sinal clássico que a gente vê no linfedema é esse sinal do garrote, tá? Linfedema, geralmente, pode ser que nos linfedemas mais iniciais, no grau 1, a gente até tem os pés mais livres. Mas, a partir do momento que a gente vai progredindo o grau do linfedema, a gente não tem pé livre. Então, por exemplo, nessa primeira e nessa segunda imagem, eu vejo uma grande expansão de volume, poderia causar uma confusão. Será que essas pernas aqui estão inchadas? Será que esse linfedema bilateral? Só que a hora que eu vou no pé, eu vejo o pé totalmente livre. A hora que eu vou tentar mexer na pele do pé, a pele do pé descola. E a hora que eu vou mexer na panturrilha do paciente, eu vou lá e tento fazer o teste da gravata borboleta, você vê que a pele do paciente se mexe no linfedema e no linfedema não. Então, essa é a principal característica que a gente tem que avaliar. Próximo. Agora eu não sei, eu precisava muito passar esses vídeos. Você consegue dar o play no primeiro vídeo para mim? Porque é a hora que eu faço os testes da avaliação. Isso, perfeito. Então, olha só. Isso que eu quero mostrar. Ó, o sinal de Stemer sendo feito. Tá? Então, vocês estão vendo? Ó, a priori, a gente está olhando para a perna e fala, nossa, mas perna inchada, né? Lá, quando eu chego no pé, vocês estão vendo com a pelezinha? Olha lá com a pelezinha de escola. Olha com a pelezinha em ruga e ela é mole. Ah, vamos dar o play no vídeo do lado, por gentileza. Ó, ó o sinal da gravata borboleta. Aí você fala, nossa, mas o paciente, né, mas está inchado. Quanto inchaço nesse tornozelo. Olha que inchaço que tá. Olha só, gente. Vocês conseguem perceber? Olha, olha a gravata borboleta. Olha ele totalmente solto. Então, isso que está embaixo não é líquido. É coxinha gorduroso. Olha lá como eu consigo descolar a pele. Olha lá. Olha o sinal desse totalmente negativo. Então, essa característica, a gente saber fazer esse teste é importante, porque, por exemplo, essa paciente que eu trouxe para vocês, ela estava sendo tratada quase um ano com enfaixamento compressivo por um outro colega, e a resposta era, eu não melhoro, minha perna não desincha. E quando eu avaliei ela não tinha mais o que desinchar, porque esse volume que está aí não é líquido, não é linfedema, é lipedema. E aí eu preciso entender até onde o fisioterapeuta consegue enxugar e até onde entra depois outras abordagens, como, por exemplo, uma cirurgia redutora de lipedema. Então, conseguem notar que esse volume expansivo, isso não é líquido, isso é gordura. A gente tem que saber fazer esse diagnóstico diferencial. Próximo, por favor. Próximo slide, é isso. Olha aqui, pode dar o play, por gentileza. De novo, ó. Uma paciente que vinha, que vem, meu Deus, meu tornozelo não desincha, não desincha, não desincha.
Olha lá a Stemer, ó, que não desincha, porque isso não é inchaço. Isso é um fat pad, isso é um lóbulo de gordura, tá? Então, olha lá, bem clássico, ó, sinal de Stemer totalmente, olha como descola a pele. Não tem edema para sair aí. E não tem nada que eu, fisioterapeuta, faça para que esse volume de gordura saia dessa região. Então, eu tenho que saber que, senão eu vou estar usando, por exemplo, enfaixamento compressivo, terapia de compressão, numa paciente que não teria a menor necessidade. Conseguem perceber? Próximo, por gentileza. E agora aqui eu trouxe um outro caso para vocês. É uma paciente que tem lipedema, só que eu quero que vocês notem lá no outro pé, ó, nesse pé aqui, olha lá, eu vou fazer o sinal de Stemer. Olha lá, a pele descola perfeitamente. Uma paciente de lipedema grau 1 para 2, perna dela, a hora que eu comecei a avaliar, eu vi um dedinho mais cheinho, em formato de salsichinha. E aí, a hora que eu comecei a tentar fazer o sinal de Stemer, olha só, eu não consegui despregar. Olha lá. Só que quando você olha para a perna do paciente, não tem diferença de volume entre uma perna e outra. O tamanho das duas pernas estão totalmente iguais. Só que aqui, ó, eu já notei que na perna esquerda apresenta sinal de disfunção linfática. Então, na perna direita, olha lá, eu faço bonitinho o sinal da gravata borboleta, ó, enruga tudo. E quando eu vou tentar fazer na outra perna, não se comporta do mesmo jeito. Olha como não tem a mesma mobilidade. Então, visualmente, eu ainda não estou vendo líquido, mas já está mostrando para mim sinal de insuficiência linfática no outro membro. Já que, mas por que isso aconteceu? Nesse caso, é uma paciente que tem lipedema, fez uma cirurgia com câncer ginecológico muito tempo atrás, ela veio fazer a cirurgia de lipedema, e quando fazer a avaliação dela, eu notei sinal de disfunção linfática, provavelmente decorrente da cirurgia oncológica. Então, aqui, olha só, são duas patologias concomitantes. Não é que o linfedema levou ao linfedema, não é um lipolinfedema, é uma paciente com linfedema que teve uma outra causa que causou disfunção linfática, ela tem um linfedema secundário em cima de um linfedema. São duas patologias diferentes. Então, isso também é preciso saber, a gente saber identificar. Próximo. E aí fica, né, choque. Então, mas por que confusão entre os dois? Um dos motivos é porque a gente tem alguns tipos de lipedema. Eu vejo que muita gente não aborda isso na prática, mas desde que eu fiz minha formação na Alemanha, eu tenho esse slide desde essa época. Porque a gente tem dois tipos de apresentação fenotípica do lipedema. Eu tenho lipedema lobular e o colunar. Então, por exemplo, esse do lado direito da foto, ele é um colunar, parece uma coluna grega. E esse colunar tem distribuição de gordura ao longo do membro todo, mas o pé está livre. E no lado esquerdo, ele é lobular, ele tem todos esses lóbulos. Então, os dois são lipedemas, mas às vezes, olhando de longe, qual deles poderia passar desapercebido e pensar, nossa, acho que isso aqui pode ser um linfedema do lado direito. Então, a gente também tem, fica muito fácil identificar quando o lipedema é lobular, que tem os lóbulos. Agora, o colunar, ele também pode passar e enganar a gente por conta da apresentação dele. Então, por isso que eu tenho que saber fazer os testes diagnósticos na nossa avaliação. Próximo. E aí, o tratamento? Bom, aprendemos a avaliar, como é que a gente vai tratar? O tratamento, tanto do linfedema quanto do linfedema, é a fisioterapia complexa descongestiva. Tá? Então, eu sou fisioterapeuta linfologista. O lipedema, ele vem da linfologia, né? Então, a gente trata lipedema há muito tempo e a gente vai ver a gente tem publicações desde 2000, 2001, 2003, mostrando que o lipedema, ele vem da disfunção linfática. A gente está tendo novos conceitos hoje, muita gente tendo uma visão muito mais estética do lipedema, mas para nós linfologistas, ele vem daí. Tanto o tratamento do linfedema e do lipedema, eles se assemelham em muitos aspectos, principalmente que a gente falou da fisiopatologia. Olha só, no linfedema, eu começo com a disfunção linfática, que vai levar a lipossubstituição desse logo, vai levar à lipogênese. Já por lipedema, eu começo com a disfunção da lipogênese, que progredindo vai levar à disfunção linfática. Então, por isso que muito do tratamento entre eles se assemelha. Próximo. A fisioterapia complexa descongestiva é uma tétrade que envolve cuidados da pele,
recursos de drenagem linfática, seja manual ou mecânica, a terapia de compressão e o exercício físico. Próximo. O que muda quando a gente começa a falar de lipedema? Para o modelo latino-americano, começam a entrar as alterações estéticas no lipedema. Então, se você vai para a Europa e faz uma formação na Alemanha, na Bélgica, faz uma formação europeia, existe tanta preocupação estética quanto a visão do latino e um pouco mais do americano. Então, o que muda no lipedema hoje é que, além da fisioterapia complexa descongestiva, que a gente vai modular o processo inflamatório, melhorar a drenagem linfática, melhorar a dor, reduzir volume, a gente vai ter que, talvez, entrar com tecnologias ou intervenções para tentar melhorar um pouco do aspecto estético. E isso acaba sendo um desafio, porque a gente já está falando de características. Quem tem lipedema tem mais fragilidade de pele, tem uma pele mais frouxa, tem mais flacidez tecidual. Então, às vezes, o aspecto estético, ela não é fácil a gente conseguir resultados quando a gente faz, por exemplo, uma gordura localizada de uma celulite. Então, esse é um grande desafio hoje, quando a gente entra na fisioterapia complexa descongestiva do lipedema. Próximo, por gentileza. E a pergunta a fisioterapia complexa descongestiva do linfedema funciona? Funciona. O que não falta são evidências científicas, a gente tem revisões sistemáticas, meta-análise, né? Então, terapia física complexa ou fisioterapia complexa descongestiva, ele é um padrão ouro para tratar o linfedema. Também o lipedema. Próximo slide, por favor. Então, no lipedema também, né? Funciona, funciona. A gente tem já evidência científica, já temos revisões mostrando que a fisioterapia complexa descongestiva trata tanto o linfedema quanto o lipedema. Próximo. E olha só, né? Aqui é uma paciente com lipedema. Na primeira imagem, uma paciente com lipedema grau 2, bastante edema, disfunção, dor. Paciente, a principal queixa dela era muita sensação de peso e muita dor. Depois do tratamento, da fase 1 para a fase 2, olha só na imagem, na segunda imagem, eu consegui enxugar o paciente completamente. Mas o que a gente evidencia? Aí a flacidez de pele e a gordura que não foi embora. Você dá o play nesse último vídeo para mim, onde tem essa perna curada? Então, olha só. Aqui, ó, a fisioterapia complexa dispositiva cumpriu seu papel. Eu enxuguei a paciente. Tudo isso que sobrou na perna dela agora é gordura. Então, olha o teste. Perfeito. Lá embaixo, no garrote, pé livre. Só que essa gordura que sobra agora, aí a gente tem que saber fazer o encaminhamento. Então, se for a hora de encaminhar o paciente para uma cirurgia redutora de lipedema, a gente tem que saber paciente até onde a gente consegue chegar nos pacientes com lipedema. Então, a gente enxuga, melhora a dor, melhora a funcionalidade, mas a gordura a gente não tem tecnologias, hoje nada escrito seguro na literatura, follow-up a médio e longo prazo, que seja seguro para a gente tratar a gordura dos nossos pacientes. Próximo slide, por favor. E já no linfedema, né, esse aqui é um caso de lipolinfedema. Olha só, quando eu entro com a fisioterapia complexa descongestiva, uma semana de tratamento, olha como o volume vai saindo. Então, a gente vai tratando os pacientes e a gente vai conseguindo retirar o volume, tanto no linfedema, eu enxugo e vai sobrar lipossubstituição, e no lipedema, eu enxugo e vai sobrar o tecido adipogênico. Então, eu tenho que saber certinho o que eu quero, a prescrição correta, mas a base do tratamento é terapia de compressão, terapia compressiva e exercício físico. Então, por exemplo, essa paciente é uma paciente que uma semana de tratamento foi embora 12, 13 quilos de peso. E a ponto de em uma semana já mudar a mobilidade, a funcionalidade, a dor e o peso. Então, a fisioterapia complexa descongestiva é um tratamento que geralmente leva entre 2 e 6 semanas de forma contínua e tem que ser adaptada e feita de acordo com cada caso, de cada grau de cada paciente. Próximo, por gentileza. Então, eu quero agradecer o convite, espero que, para quem está iniciando os estudos nessa área, tenha ficado um pouco mais claro o entendimento do que é linfedema e lipedema. Muitas vezes eles se confundem, muitas vezes eles se correlacionam. Às vezes a gente pode ter um paciente que tenha lipedema e linfedema, eu posso ter um paciente que tem um lipedema que progride para um linfedema. E hoje, muito do tratamento
tratamento entre as duas patologias se correlacionam. Eu fico à disposição, convido vocês para conhecer também as minhas redes sociais, onde eu falo bastante sobre esses temas que eu sou apaixonada em tratar. Obrigada, pessoal!